Joana, Aqui para mim, está gravando? Desculpa, eu não vi que estava gravando. já, já Eu acho que não está iniciou. aparecendo para mim. De toda forma, sejam todos bem-vindos neste domingo que antecede uma data lindíssima, que é o Natal. A gente se encontrando aqui para aprender, estudar o Evangelho, ter a ajuda da espiritualidade para guiar nossa vida, nosso dia a dia, nos fortalecer, nos dando sustentação. Para tudo isso e muito mais, a gente abre o nosso coração, agradecendo ao Pai e a todos vocês que aqui estão, dispostos a fazer o exercício do amor. Para iniciar os nossos trabalhos, então, a Paula, né, fará a prece inicial, seguida pela Elza Maria, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Que tenhamos um ótimo encontro. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, dando as bênçãos espirituais e materiais a cada um, de acordo com a necessidade de cada um. Assim seja. Obrigada. Graças a Deus. Obrigada, Paula. Então, vamos no Palavras de Vida Eterna. Hoje a lição é 7.4, Nossa Cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus está em Marcos. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar o ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica. O degrau. Vamos de... Ih, gente, a voz não está saindo. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica. O degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio, ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Nossa, a voz não saía aqui. Bom, gente, é assim, essa lição, eu acho que quando fala da cruz, é sempre uma lição maravilhosa, porque nos momentos difíceis, eu acho que a gente tem que pegar esse texto e ler. Porque aqui, logo no começo, ele vai falar assim, tome a sua cruz e siga-me. Então, a gente não vai seguir Jesus sem a nossa cruz, sem a gente levar a nossa maletinha de coisas a fazer, né? Se a gente seguir Jesus sem a nossa cruz, a gente vai ficar bom das pernas, mas moralmente a gente não vai ficar nada bem. Então, ele deixa muito claro aqui que na Terra, né, cada um levando a sua cruz, porque todos que estão no caminho da evolução, ele fala, eles têm a sua cruz para levar. E na Terra vai ter o sofrimento, né? Não existe essa evolução sem o sofrimento, ele deixa isso muito claro aqui, e sem a dor. Isso não é castigo, isso é uma maneira de a gente aprender.
porque o nosso Pai, ele é bondoso, ele é misericordioso. E ele explica aqui que a gente ainda não tem consciência dessa cruz, dessa responsabilidade. E aí, quando a gente não tem essa consciência, aí fala um negócio aqui muito legal, que a gente amontoa um monte de problemas sobre a nossa própria cabeça. A gente amontou um monte de pensamento, como a gente pensa, né? A nossa cabeça é uma tagarela, a Cristiane que costuma falar isso. Então, isso acontece exatamente porque a gente não tem ainda essa consciência dessa responsabilidade. Quando a gente alcança essa consciência, ele explica aqui no texto, a gente vai encontrar uma paz interior. E aí a gente sabe que o caminho dessa evolução é esse burilamento, essa lapidação, né? Mas como se a gente fosse um cristal grosseiro, bem rústico, e cada dia a gente tem que ir lá e dar uma lapidada, sabe? Para ele um dia ficar bonito e gerar muita luz para o planeta Terra, muita luz para os nossos irmãos e todos ao nosso redor. E eu acho que é isso que eu queria falar, tá bom? Obrigada, gente. E a palavra está aberta, né? A Elza falou tão bem, essa poderosa lição, que parece que cabe realmente com as que a gente está vivenciando, né, nesse planeta, e dentro também da nossa vida particular, né? Cada um de nós. Às vezes a gente acha que seguir Jesus é barganhar com ele e ter leveza no sentido de não ter problemas, né? Pelo contrário, nós vamos passar por tudo aquilo que a gente necessita, e a cruz, às vezes, é um parente, como aqui mesmo fala, um parente feliz. A cruz, às vezes, é o degrau social, como ele coloca aqui, a dificuldade da doença que vem para nós, a dificuldade da separação, quer dizer, são todos esses intempéries que nos pegam no caminho, mas que a gente tem que ter noção de que, com Jesus, o jugo fica mais leve, né? Porque a gente encontra o exemplo e a confiança. A gente tem esperança e tem fé. Não que a gente vai se livrar do que a gente precisa passar para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento, né? E aí a gente fica a pensar, como pode, assim, o Emmanuel aqui, dissecar de uma forma tão clara, né? Por uma palavrinha do Marcos, ele fala tanto da cruz que todos nós reclamamos na maioria das vezes, né? Como se a cruz não nos pertencesse, né? A do outro parece mais leve, né? Mas quem somos nós para julgar qualquer um e achar que do outro é mais leve? O que a gente tem que ter essa consciência de que a nossa está correta, né? Porque Deus, em toda a sua grandeza, não erra, né? E tudo que ele põe em nossas mãos é o quê? É uma prova para que a gente avance além do problema, além da dor, além da tristeza, além da doença, além da perda. E a gente não consegue conquistar esse burilamento sem o compartilhar, sem dividir, sem multiplicar, sem estar junto, né? Tanto que, se você for analisar todos os seres vivos, animais, né, todos conseguem viver independentes desde o nascimento, né? Agora, o homem, não. Se você dá a luz e não faz nada pelo seu filho e joga ali, ele morre, né? A gente precisa um do outro. Desde o nascimento, Deus deixou isso muito claro, né? A dependência da raça humana de um pelo outro, para que a gente caminhe juntos ou separados, mas sempre avançando na luz. Eu acho que o Roberto quer falar. Robert. Oi, boa tarde. Tem um, um parágrafo aqui que eu achei muito interessante, que é quando ele diz, é o penúltimo parágrafo: tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio
de ressurreição e vitória. Guardando um pouco da semântica da coisa e do estudo doutrinário, olha que coisa interessante, né? Jesus, o Mestre, ele passa por um processo de ressurreição. Ele vem e nos mostra que ele venceu a morte, porque a morte não existe, né? E ele volta até nós para demonstrar isso no seu corpo mais sutilizado, espiritualizado, fluídico. Por quê? Porque Jesus teve essa ressurreição, porque ele ressurgiu, porque ele não precisava do corpo físico. Ele não precisava retornar de uma forma mais com envoltório carnal. Por quê? Porque ele já passou por todas as vicissitudes que um espírito necessita passar para a sua evolução. Ou seja, o nosso anseio é um dia também poder retornar, ressurgir, sem vínculos com a matéria física. Enquanto isso não acontece, nós reencarnamos. O nosso espírito, ele retorna ao mundo físico através do envoltório da matéria física, através da carne. E por que isso acontece? Para que possamos carregar as nossas cruzes, para que possamos lapidar as nossas experiências, para que possamos nos transformar, para que possamos nos perdoar. E ao exercitar isso conosco, também o fazemos com aqueles que se encontram próximos de nós. Não iremos, de forma alguma, mudar o outro. Mas através do exemplo que nós podemos fazer durante nossas vidas, nós podemos ser uma orientação, uma visualização, um enaltecimento das coisas boas que a gente pode fazer. Numa comparação mais ampla, Jesus Cristo foi e é o nosso guia, o nosso norte, o nosso exemplo de que um espírito ele pode ficar nesse meio físico e produzir coisas boas. E olha que interessante. Jesus Cristo permaneceu na matéria física por um período muito curto, extremamente curto. Mas nesse período que ele permaneceu aqui, ele exemplificou caridade, bondade, justiça, fraternidade, acolhimento, misericórdia, perdão e fé. Mostrando que exercitar esses dons, essas virtudes do Espírito Eterno, você pode transformar a si mesmo e ao próximo pelo exemplo. E nesse momento que nós nos preparamos para receber a luz da lembrança, da comemoração, do amor que se tornou carne, que se tornou homem, para abraçar a humanidade, é um momento também de relembrarmos esses ensinamentos do Mestre.
Porque uma vez que, pela doutrina espírita, aprendemos que não existem privilegiados na casa do Pai, Jesus, o nosso Cristo, provavelmente, no seu planeta original, do seu primeiro encarne, ele é tão antigo, mas ele é tão antigo, que nos movimentos normais do universo, talvez o planeta do Cristo nem exista mais. Já tenha sido consumido pelo tempo, já tenha sido transformado. Mas esse espírito é o exemplo de que podemos partir da simplicidade e da ignorância à condição de espírito puro. E, dependendo da vontade de Deus, quem sabe, um dia, espíritos crísticos. E esse Cristo que tanto aprendeu nessa trajetória que a gente não pode calcular, e que provavelmente continua aprendendo, e se encontra muito mais evoluído do que há 2026 anos, 25 anos atrás, ele vem nos mostrar que nós podemos fazê-lo. Enquanto algumas religiões, por uma questão de concepção, nos deixa Cristo tão longe de nós, tão distante, a doutrina espírita vem dizer que não, que ele está aqui, ele está próximo de nós, e que, seguindo o seu exemplo, nós poderemos alcançar tudo aquilo que ele ensinou, porque não é promessa, é lei para todos os espíritos no universo da verdade. Então, entendemos que as nossas cruzes são as nossas oportunidades de transformação, de crescimento. E que muitas vezes vamos errar, mas é através desse erro, da construção desse homem novo dentro de nós, que nós alcançaremos a luz. Não através da inércia, não através da mera oração, não através simplesmente de dobrar os joelhos e ficar parados esperando alguma coisa. Como disse a Joana, é a interação entre todos nós. A transformação é individual. Ninguém pode viver a vida e o caminho do outro. Mas estamos reunidos em humanidade para justamente aprendermos aquilo que o mestre da verdade, da justiça e do amor trouxe. Tolerância, fraternidade, respeito, justiça, vida e amor. Então que nós tenhamos a consciência que as nossas cruzes, independente das quais elas sejam, elas são o nosso tesouro para burilamento. A minha cruz é diferente da Joana, que é diferente do Raz, da Tarsila, da Dora, da Elza, do Vanderlei, da Dona Carmen, da Paula, da Silmara. Cada um de nós traz consigo a necessidade de trilhar o seu caminho. E trilhar o seu caminho. Porque quando você tenta trilhar o caminho do outro, você se perde. Porque não é para você estar ali. Você desvia o foco. Então, nesse momento em que nos preparamos para comemorar simbolicamente o Natal, a chegada do Mestre, a boa vontade, que nós possamos ter a esperança que um dia, e isso, ter esperança, é a visão do Espiritismo na vida futura, é a fé na vida futura, porque a morte inexiste. Que possamos caminhar todos os dias na obra infinita da criação do Pai, conscientes
de que devemos caminhá-la de pés firmes, fortes, equilibrados, com boa vontade, de cabeça ereta, erguida, com um olhar à frente, ao futuro, na obra infinita da criação do Pai, para que um dia, da simplicidade que fomos criados, possamos alcançar a angelitude, a condição de espírito puro. E quando isso acontecer, com a luz do Pai, a orientação dele, um dia, não mais reencarnaremos. Um dia, como Jesus, ressurgiremos em paz, em luz, em amor, em fraternidade, justiça e respeito. A paz do Cristo seja com todos. Graças a Deus. Obrigada, Robert. Alguém quer falar aí? Aguardada, Dona Carmen, paz. Gente, só lembrando uma historinha muito pequenininha e muito bonitinha, né? Que a gente se queixava sempre, né, da nossa cruz. Nossa, porque a nossa cruz. E, de repente, uma noite, o benfeitor nos apresenta e diz assim: tudo bem, já que você está tão cansado da sua cruz, nós vamos até o lugar onde existem as cruzes e você vai escolher uma cruz mais leve. Aí a pessoa foi, né, com o seu benfeitor amigo, até o depósito das cruzes. Não sei se vocês sabem, tem um depósito das cruzes, né? É onde se fazem lá como é que chama? A apresentação das cruzes. Então, quando a gente vai reencarnar, a gente fala, mas essa aqui é muito pesada, eu não vou aguentar, essa daqui eu vou ter que reencarnar com aquela pessoa, pelo amor de Deus, essa aqui vai ser um desafio. Eu vou pôr essa aqui, que é mais levinha, né? Aí a gente chega no plano terrestre, né? Que a gente reencarna, e a gente reclama da mãe, do pai, da vizinha, do tio, da cachorra, do papagaio, da tartaruga. E aí a gente vive reclamando que eu não sei o que eu fiz para receber essa cruz. Gente, fomos nós mesmos que escolhemos, né? E aí o benfeitor vai lá e leva essa pessoa lá pro lugar onde tem as cruzes. É um salão das cruzes. Vamos chamar de salão das cruzes? Fica mais bonitinho do que falar depósito, né? O salão das cruzes. Aí ela, não, essa aqui eu não quero, essa aqui eu não quero, essa aqui eu não quero. De repente ela olha aquela cruz, né? E uma cruzinha, e ela fala, eu quero esta, né? Então, aí diz o benfeitor amigo, pois é, fofa, linda. Foi essa que você escolheu, essa é a tua cruz, né? Então a gente está sempre olhando a cruz do outro, né? A cruz do outro é muito fácil de levar. A nossa é muito pesada. Aí nós temos um amigo, um companheiro aí de jornada, que a gente quer muito bem. Ele tem imaginem vocês, ele trabalhou no Hospital das Clínicas durante muito tempo, fazendo próteses para quem sofre acidente e perde braço, mão, dedo, pé, perna, seja lá o que for. E ele, há anos, saiu do Hospital das Clínicas e abriu a sua própria oficina. Ele tem uma oficina. E ele faz essas próteses. Então, você vai lá, ele tira a medida, ele experimenta, ele faz isso. E todas as vezes ele faz palmilhas ortopédicas. E quem me mandou lá foi um santinho maravilhoso que eu amo de paixão, que ele partiu para o plano espiritual há poucos meses. É o nosso ortopedista, né? E o ortopedista disse, Carmen, vai lá no Gonzales, porque o Gonzales é uma pessoa de muita confiança, eu quero muito bem, o trabalho dele é muito bom. E lá fomos nós, lá para o Gonzales. E de repente a gente chega lá e se depara com algumas pessoas, né? Que falta um pé, falta uma mão, falta um braço. E ele faz essas próteses.
E eu falo que ele é o artista de Jesus, né? Porque ele faz com tal perfeição, ele faz de tal forma que você não sabe qual é o teu dedo de verdade, qual é o teu dedo de mentirinha, né? E essa semana passada nós fomos e tinha uma senhora experimentando um dedo, que ao andar de bicicleta na garupa, a correia enroscou no pé dela, ela perdeu o dedo. E ela contou uma coisa muito interessante. Na hora eu tinha vontade de rir, mas eu prometo para vocês, você podem acreditar que eu não ri. Ela fez uma prótese, mas era tão perfeita, só que ela não sabia que na água a prótese sai, porque ela é de silicone e ela adere, mas na piscina, no fundo, quando você nada e quando você pisa na piscina, a prótese se mexe, né? E ela enche de água assim e ela sai. E de repente ela disse que saiu da piscina e o menininho que estava nadando também veio com o dedo dela assim e disse: tia, olha o que eu achei no fundo da piscina. Então, eu fiz isso aí que vocês estão fazendo, mas eu fiz isso depois que eu saí de lá. Porque eu me imaginei, né? Eu, gente, eu, eu olhei pro meu pé naquele momento que a moça falou isso e eu falei, a Kemi estava comigo, né? Aí eu falei para a Kemi, viva o meu pé inchado. Graças a Deus eu não corro o risco do dedo ficar no fundo da piscina. Então, a gente tem coisas que você fala assim, gente, o meu problema não é tão grande, né? A minha cruz não é tudo isso. É uma cruzinha, assim, bonitinha, dourada, toda cheia. Eu penduro coisas nela, né? Eu ponho uma coisa colorida, coisas assim, bonitinhas, né? Porque realmente, se a gente for ver, a nossa cruz não é nada, né? Então, vamos pensar nisso, que se alguém perder a prótese na piscina, ninguém vai achar, né? Porque não tem. A gente pode perder uma peça de roupa, uma touca, mas graças a Deus, eu olhei meu pé, aquela perna linda, torneadíssima, perna de Barbie, e eu falei, nossa, que coisa mais linda, essa perna maravilhosa, né? E não, até hoje não falei mal da minha perna maravilhosa, do meu pé, não. Eu estou achando ele lindo. Então a gente passa a valorizar coisas que nós temos na vida e a gente não dá valor. Gente, um dedo, assim, é o dedão assim do pé. Eu achei que era diabetes, né? E ela disse não. Na engrenagem da correia da bicicleta. Aí o seu Gonzales disse, dona Carmen, 80% dos casos que vem aqui de perda de dedo é acidente com bicicleta. Então as pessoas às vezes não têm noção do perigo que estão correndo quando vão na garupa de uma bicicleta, né? Então, gente, era isso que eu queria falar, porque vamos valorizar a nossa bengala, dá um nome bem lindo, a minha se chama Esmeralda. A Esmeralda é uma bengala linda, assim, cheia de charme, que eu agradeço muito toda vez que eu saio e ela me segura. Eu falo, Esmeralda, você é o máximo. Então, digamos que a Esmeralda parece uma cruzinha, né? Ela é assim, né? E depois é assim. Então, ela me segura. Então, eu tenho uma cruz que me segura quando eu tô quase ali. Calma, Carmen, fica de pé, minha filha. E ela me segura. Então vamos agradecer as nossas cruzinhas tão lindas, né? E vamos enfeitá-la. Enfeitá-las de cores coloridas, maravilhosas, douradas, brilhantes, né? E vamos agradecer a nossa cruz maravilhosa. Tem gente que... Ó, gente, por aqui no cantinho passam muitas cruzes, viu? Muitas. Durante a semana são várias. E eu olho, eu falo, uau, esmeralda maravilhosa. E é isso. Cada um com a sua esmeralda.
Obrigada, dona Carmen. É verdade. A gente, às vezes, tem que olhar o cenário nosso e olhar ao redor, né? Para compreender o quanto cada um tem um universo próprio e todos com as dificuldades que cada um necessita. Alguém mais levantou a mãozinha aqui? Acho que minha tela está pela metade, eu não consigo ver. Bem, se não tiver mais comentários a respeito dessa lição, talvez a gente possa prosseguir, né, dona Carmen? Sim, sim, senhora. Prosseguiremos rumo à eternidade. Nossa, claro. Gente, hoje nós vamos fazer da 451 a 454. Então, 451. De onde vem que a dupla vista pareça hereditária em certas famílias? Similitude de organizações que se transmitem como as outras qualidades físicas e depois desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que também se transmite de um para o outro. 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? A doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-lo. O corpo se encontra às vezes num estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Os tempos de crise, de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral provocam às vezes o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de o conjurar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Gente, é verdade, né? A pessoa às vezes está lá, não vai, fica, não fica. E aí começa a ver, né? Os parentes, né? A mãe, o pai, né, Dorita? Nós fomos naquela sexta-feira lá ver o Paiva e ele dizia, né? E a Dora nos contando de quantas visões ele tinha. O Décio também, né, Tarsila? Lembra? Nós vimos aí essas experiências, né? A 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disto? Nem sempre. Para elas é coisa inteiramente natural. E muitas dessas pessoas acreditam que se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas. Muito legal isso, hein? Poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Esta faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas? Sim, ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus desta faculdade. E o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns. Muito legal essa resposta dos espíritos, né? Porque, na verdade, essa dupla vista, quando ela se manifesta, você já vem, às vezes, né, durante algum tempo da tua vida, com essa, como diz ele, com essa perspicácia de você ver e você sentir alguma coisa que vai acontecer lá na frente, né? E é quando você avisa as pessoas, toma cuidado, né? Porque você talvez é um pouco distraída, né? Ou porque você talvez esteja envolvida emocionalmente, né? Por alguma coisa que você está te impedindo de ver um momento que pode ser assim um momento mais difícil de você conviver, né? Então, aí às vezes a gente fica imaginando que quem não conhece, né, quem não estuda, quem não tem essa facilidade de estudar Kardec,
muitas vezes se perde aí pelo meio do caminho, né? E vai correndo lá numa cartomante para ver as cartas, né? Para ver o que ela fala, para ver o que vai acontecer, porque você perdeu a confiança que você não teve em você mesma. Isso é muito legal, viu, gente? Eu lembro, eu vou contar uma coisa bonitinha para vocês. Mamãe gostava muito de ir no cemitério, né? E ela falava, vamos levar flores para o teu pai, vamos levar flores para minha mãe, porque, enfim. Aí um dia a gente estava aqui no cemitério e ela disse, Mari, eu estou vendo uma pessoa assim, 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 e fazendo assim, assim. Ela está viva ou ela está morta? Aí eu falei, mãe, dá um beliscão nela. Se ela gritar, ela está viva. Se ela não gritar, ela está morta. Meu Deus! Ela falava, meu Deus! E eu achei tão bonitinha a carinha dela, porque ela se assustava, né? Então, depois, ela mesma passou, né, assim, por algumas situações enquanto a doença a envolvia, e aí ela, muitas vezes, dentro da doença, ela dizia para mim, esse está morto, né? E esse está vivo, eu sei. Então, é a lucidez, né, que o estudo te dá. Então, é isso, gente. Para a semana que vem, esta pergunta 455, nós já fizemos de lição de casa. Vocês lembram? Quando a gente entrou na dupla vista, eu pedi para todo mundo ler, porque ela é enorme. Ela tem 1, 2 e 3. Então, eu creio que seria mais conveniente, se vocês tiverem alguma dúvida, trazê-la, que a Joana vai resolver a situação para vocês. Se vocês não tiverem dúvidas, vai ser ótimo, porque aí a gente faria da 456 até a 460, elas são curtinhas. É bem assim, bem fofinhas, elas não são robustas, como diz a Joana, elas são curtinhas. Eu queria saber a opinião da Joana sobre esse meu propósito. Tá perfeito, dona Carmen, porque essa 455 eu acho que é uma forma, até como se fosse um resumo de tudo que a gente resumo. É um resumo, né? Então dá para a gente recapitular, ler em casa, né? Com calma e recapitular o que já foi visto. E aí a gente parte, né? Graças a Deus, avançando para o capítulo 9, né? Finalizamos, então, o capítulo 8. Que lindo! E aí a gente começa o capítulo 9. Muito bom. E aí vai ser um capítulo maravilhoso que fala sobre a penetração do nosso pensamento pelos espíritos. E aí muita gente vai fazer... Então ele sabe o que eu estou pensando? Sabe. Não adianta. E quando a gente lê pensamento do outro, né? A gente faz um exercício no aprimoramento mediúnico, que eu faço um exercício de telepatia, né? Justamente para o trabalho de desobsessão, ele ter mais consistência, quando o espírito te fala alguma coisa e o médium capta e passa para o dialogador. Então, aí fica um trabalho muito interessante, porque é um trio, né? É um desencarnado e 2 encarnados. Então, é preciso ter esta sintonia fina, muito fina, né? É o 5G, né? Porque precisa... Eu acho aquilo, assim, a coisa mais linda, é um dos trabalhos mais lindos da doutrina, né? Então, nesse trabalho, a gente desenvolve muito essa telepatia, essa penetração no nosso pensamento, né? Porque eu sei o que o outro está pensando, mas o espírito sabe muito mais, né? Porque ele está desencarnado. Então, o espírito desencarnado, a gente precisa ter muito amor, né? E muita alegria e muito estudo para você poder
não digo dominar porque seria uma bobagem, mas compreender, né? Isso é muito bom. Gente, então, me perdoe, mas para a semana que vem, então, fica a 456 a 460. Fechado? Fechado, dona Carla, Isso certo? funciona mesmo, Carmen. Oi? Isso funciona mesmo. Eu sei que funciona. Quando eu estive aí com vocês no Bazar do Cantinho, eu comprei uns livros. E eu fui sendo conduzido. Eu não sabia exatamente por que eu estava comprando aqueles livros. Tarde à noite, quando eu voltei para o hotel, eu esqueci os benditos livros dentro do carro de aplicativo. Eu cheguei no hotel, tomei meu banho, fui fazer o meu agradecimento do dia, pela maravilha do encontro com vocês, e eu lembrei dos livros. Aí eu recebi a mensagem. Não eram para você. Eles eram para ele. Ou seja, funciona. Muito, e muito. Porque às vezes a gente é só intermediário, né? Eu falo que a gente é menino de recados, né? A gente faz essa ponte entre o plano espiritual e o plano da Terra. E isso é uma maravilha, né, gente? A doutrina é apaixonante, né? Ela é cativante, extremamente cativante, né? E é isso. Muito obrigada, viu? Muita paz a todos. Um maravilhoso Natal. Cheio de paz, cheio de alegria e cheio de gratidão pela cruz que nós temos. E para você um feliz aniversário também. Verdade. Bem lembrado, Tarsila. Mais uma flor do meu jardim. Obrigada, viu? Pode dar continuidade, Joana? Pode, Alzinha, pode sim. Então vamos, nesse final de tarde tão abençoado, com tantos aprendizados, com tantas reflexões, acalmar os nossos corações, as nossas mentes que às vezes ficam tão conturbadas. Então a gente respira profundamente pelo nariz, solta pela boca, respira pelo nariz profundamente, solta pela boca, respira, solta. Coloca suas mãos embaixo quatro dedos abaixo do umbigo, onde é a nossa casinha, onde a gente guarda a nossa energia. E é assim que a gente vai vibrando hoje pela Joana, agradecendo sempre por tudo, pela espiritualidade estar nos auxiliando aqui nos nossos estudos, na nossa passagem aqui na Terra. E vamos que mentalizando uma mensagem linda e sempre o agradecer, que a espiritualidade nos ensina muito, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Obrigada. Sem microfone, Joana. Joana, Joana, se você puder ativar o seu microfone, porque daqui eu não consigo ativar. Isso, está ativado. Pode falar. Aqui estamos nós, reunidos, um domingo, com tanta coisa acontecendo ao nosso redor. Alegrias, tristezas, esperanças brotando, encontros e desencontros. Pessoas que chegam e que partem. Pessoas que tocam nossa alma e deixam perfume. E outras que abassalam
e devastam. Mas nós todos, com a nossa fé, nossa confiança em Deus, no Criador, a gente prossegue. Prossegue com esperança, com um amor que vai expandindo de nós. E a gente se reflete sobre os joelhos e agradece ao Pai pela prova, pela experiência e, mais que tudo, aprendizado. Vocês já têm dentro de si um amor, uma semente que já brota. Porque pense em vocês, no autoconhecimento, e pensam no próximo. A lição que o mestre trouxe foi essa. Conhece-te e ame a si próprio, como ama seu irmão, e a Deus sobre todas as coisas. Às vezes é difícil a gente colocar esse amor em prática. Quando a face arde, às vezes, pelo desafeto que chega. Mas o amor não suporta. Não desiste, persiste. Abraça e avança. E ali, no recanto de sua alma, você faz sua prece. No silêncio, entre você e a consciência divina. Este é o exercício do amor, que exige essa vigilância para que a gente não faça diferente do mestre. Temos que fazer igual. Amar. Continuamente. Mesmo que doa no fundo do sua alma. É tão grandioso quando a gente tem essa intimidade com o Pai. Porque recebemos uma sustentação. Que às vezes até perguntamos, de onde vem? Me senti tão fraco, e estou tão forte. E aí eu digo para vocês, libertem-se do orgulho, do egoísmo, da preguiça. Não temam a jornada que o amor exige todo tempo. Mas ele tudo suporta. Porque temos ali a meta da vitória em Cristo. Hoje, estamos aqui. E como o planeta Terra comemora o nascimento do Cristo na Terra, próximo, a gente vê e sente que muitos irmãos abrem o coração para as coisas lá. Outros continuam ainda nas do orgulho e do egoísmo. Mas esse mês, no planeta Terra, existe uma luminosidade diferente. Porque Cristo traz isso.
Ele traz esse amor, essa confiança. É o renovar, adentrando os corações. Eu agradeço a todos vocês por doarem de si, pensando, trazendo por si próprios e pelos seus irmãos. Quando reunimos em nome do Cristo, o amor expande, a luz ofusca. E é com esse desejo que eu quero, e eu peço, eu rogo, no fundo do coração, que o Natal, que já existe em vocês, brilhe numa renovação e numa força que vão deixá-los tão fortificados que não temerão nada. Serão co-criadores junto ao Pai, protegendo o planeta Terra. Neste momento, podemos sentir a mão divina sobre nós. Quanto amor derramado, quanta misericórdia nos chega. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Que seu amor abraça toda a humanidade. Tem de piedade de seus filhos. Nos ampare, Maria Santíssima. Que este planeta receba o melhor de nós nesse momento. Toda a nossa alegria de ser vida, a nossa alegria de ser irmão, a nossa alegria de pertencer ao Pai. A todos eu convoco, mantenham esta sintonia contínua, na vigilância e no preparo desta fase do planeta Terra. Todas as bênçãos de vida para todos vocês, para todas as nações, todas as famílias e todos os filhos do Pai. Agradeço a disponibilidade de vocês de estarem em grupo, trabalhando por essa evolução, por essa esperança, por este renascer. Que assim seja. A gente agradece a presença de todos vocês e vamos dar continuidade à assistência na segunda parte, que será conduzida pelo Vanderlei.